puder, faça isso, não fique em silêncio, mas adore, glorifique o Senhor. Então a palavra de Deus, nós vamos estar lendo em Romanos capítulo 6, versículos 5 até o 10, vamos estar falando sobre algumas observações sobre a Santa Ceia, por que nós ceiamos, e essas observações é importante para que você possa fazer esse momento tão importante das nossas vidas, que é lembrarmos, lembrarmos do que o Senhor Jesus fez por nós no Calvário, a libertação que Ele nos proporcionou. Romanos capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: se desta forma fomos ungidos, a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi crucificado do pecado. Não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Aleluia. Versículo 8: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Você crê assim? Aleluia. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Agora você vai lá em Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, versículo 15 ao 17. Hebreus 9, 15 ao 17. Encontrou? Hebreus 9, 15 ao 17. Diz o seguinte: glória a Deus, Deus é maravilhoso. 15 ao 17. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Aleluia. Jesus nos deu um testamento que é válido, porque ele morreu por nós. Ele nos deu a herança que nós temos com Cristo. Aí agora você vai deixar aberto em 1 Coríntios 11, versículo 26. Nós vamos ler apenas o 26 por enquanto, que diz, 1 Coríntios 11, 26 diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, até a sua volta. Aí eu quero falar aqui com os irmãos sobre essas observações com relação ao que Paulo
exortou a igreja de Coríntios, que os irmãos já sabem, porque uns dias desses eu preguei sobre isso aqui. Mas só para a gente colocar aqui em dia o que nós aprendemos e deixar você mais ainda a par, entendido do que realmente é a Santa Ceia do Senhor, o que realmente representa a Santa Ceia, depois desses dois textos que nós lemos, também Paulo escreveu, com exceção, nós não sabemos Hebreus, possivelmente seja ele, mas não é exato que seja Paulo, parece que é, mas não temos uma certeza. Mas você vai perceber que a Santa Ceia do Senhor, ela tem algumas partes que a gente precisa compreender. Não é apenas só o ato em si de comer o pão e beber do cálice, o suco. Mas o que isso significa, o que isso representa? É isso que nós temos que analisar, e que eu quero chamar a sua atenção sobre essas observações. Eu aprendi isso em uma aula com o pastor Hermínio, estava ouvindo uma aula dele, um estudo dele, e eu aprendi essa ministração e comecei também a pensar sobre isso e analisar sobre isso. Quando nós vamos ceiar, o ato de nós cearmos nos faz que a gente também olhe para trás. Quando você vai ceiar, você vai olhar para trás. E aqui olhar para trás é exatamente quando ele diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus. Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós anunciamos isso, nós declaramos isso, Cristo morreu. Então nosso olhar é para trás. Para onde? Para a cruz. Nós olhamos para a cruz. Então essa é uma observação que você precisa ter agora, que você vai fazer todas as vezes que você for ceiar. Nós fazemos isso mensalmente. Então mensalmente nós vamos sempre, quando pegarmos o pão, pegarmos do cálice, nós vamos olhar para trás, para a cruz de Cristo. Todas as vezes que eu comer do pão e beber do cálice da nova aliança, eu vou olhar para trás, para a cruz. A centralidade da Santa Ceia é aonde, irmãos? O sacrifício de Jesus. O que Ele fez por mim e por vocês. Olha que maravilha. O sacrifício de Jesus, ele é a razão, é o centro da Santa Ceia, dessa festa do amor, que nós chamamos a festa do amor. É o momento de nós olharmos e relembrarmos lá atrás, Cristo morreu por mim. Amém? Jesus pagou um alto preço por mim. Jesus está dizendo, não olhe para os milagres, os feitos que Ele fez, olhe para a cruz. Todas as vezes que comer e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus. Ele morreu, foi pago um alto preço, está consumado. Jesus morreu em meu lugar. Não há mais acusação contra aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão na cruz. É assim que você vai dizer. Quando você vem aqui à frente, que você pega o pão e pega o cálice, você está anunciando, declarando que Jesus pagou o preço por você. Ele te entregou o testamento. Aleluia! Quem já recebeu aqui uma herança? Já recebeu? Não tem nada melhor que isso? É muito bom. É gratificante, é honroso, porque nós recebemos muitas vezes de nossos familiares, um parente próximo, que trabalhou, que pagou um preço, e tudo que nós fazemos para os nossos filhos, para os nossos herdeiros. Há um testamento, mas só funciona quando há a morte. Ele só é válido quando há a morte. Então quando você anuncia, declara, você olha para trás, você olha para a cruz de Cristo. Amém? Outra coisa, outra observação, quando nós ceiamos, nós olhamos também para frente, olhamos para trás, a cruz, e olhamos para frente. Quando diz aqui para nós, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, para trás, até que Ele venha.
Cristo vai voltar, amém, igreja? Os irmãos vão ouvir aqui, amém, igreja? Jesus está voltando, aleluia. Nós olhamos para frente, nós projetamos também para frente, lembramos que Ele morreu, ou seja, já está pago um alto preço, preço que nos deu um testamento, ou seja, nós somos livres, livres. A última canção que nós cantamos aqui é a pregação toda que eu estou aqui ministrando. Nós acabamos de cantar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu olho para frente quando eu vou ceiar, até que Ele venha. Cristo está às portas, Ele está voltando, Ele é a nossa esperança, que nós aguardamos ansiosamente, esse grande momento que nós vamos encontrar com Ele. Ele prometeu que viria, a Bíblia fala que Ele vai voltar, é promessa de Deus para nós. Então eu olho para trás, a cruz, mas também eu projeto olhando para frente, Jesus vai voltar. A luta está grande, olha, está difícil, as coisas estão cada dia mais dolorosas, está muita lutas, muitos problemas, mas você olha para trás, Cristo morreu por mim, Ele pagou já um alto preço, e você olha para frente, Ele vai voltar, e um dia não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, nem fome, nem a morte, porque o Senhor já me deu a salvação, e eu vou encontrar com Ele na glória eterna, amém? Aí eu vou olhar também, quando eu ceio, outra observação, quando nós ceamos, nós temos que olhar para dentro de nós. Aí está outro versículo, versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Aí agora você está olhando para trás, Cristo, você está olhando, projetando lá na frente, para frente, Cristo está voltando, e agora na ceia você também vai fazer uma autorreflexão. Qual é a minha condição? Quem sou eu? Faz uma análise de você. Aí ele está dizendo, não examine o irmão do lado, não olhe para a vida do irmão do lado, porque que ele está ceando, se ele, meu irmão está ceando, ele não deveria ceiar, eu conheço a vida dele, ele não deveria fazer isso, está errado. Paulo está dizendo, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Nós não temos esse poder de julgamento, nós não apontamos para ninguém, nós apontamos para, aqui a ceia nos ordena apontar para mim. Quem sou eu? Eu sou um miserável, pecador, eu preciso da misericórdia do Senhor, ai de mim, eu sou falho. Quem sou eu? Eu não seria nada se não fosse a misericórdia de Jesus, se não fosse o sangue de Jesus. A ceia não fala para a gente olhar para o outro, apontar o outro. A ceia me fala de olhar para mim, para dentro de mim, ver os meus erros. Pai, eu sou falho, eu menti, eu errei, eu tenho feito o que não é agradável ao Senhor, me perdoa, Senhor. Ai de mim, que eu não mereço a tua bondade, eu não mereço o teu sangue sobre a minha vida, eu sou muito falho, tenha misericórdia de mim, Jesus. Aí eu lembro daquele homem que clamava, gritava, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele cego estava desesperado, e ele clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu o clamor daquele homem. E quando nós examinamos a nós mesmos, é a mesma coisa de você está fazendo uma investigação de você mesmo. Em que eu preciso melhorar? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer agora nesse meio a uma situação tão triste neste mundo que está acontecendo? Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu aprendo com a minha própria vida? O que eu preciso melhorar na minha santidade, no meu compromisso com Deus? É a ceia, irmãos. Quando eu vou para a ceia, eu examino a mim mesmo. Eu olho para dentro de mim. Agora, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Aqui eu quero fazer
abrir um parágrafo para aqueles que pensam que ceiar é só para quem tem uma auréolazinha na cabeça e é anjo já, e não tem pecado nenhum. Aqui nós podemos abrir esse parênteses para colocar essa questão das pessoas que fogem da Santa Ceia como se ela fosse o problema. A Santa Ceia não é o problema, ela é a solução. Nós não temos que fugir da ceia, nós temos que fugir do pecado. É o pecado que me separa de Deus, é o pecado que me distancia de Deus. Aí é que eu preciso analisar a mim mesmo, e aí comer. Paulo escreve ao Coríntios dizendo: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Ele não está dizendo aqui, então, vê que você não tem condições, você é indigno, não participa, vai embora para sua casa. Não. Ele está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, veja a sua condição que você é, arrependa dos seus pecados, arrependa da sua natureza, prostre-se diante do Senhor, se humilhe diante dele, peça perdão ao Senhor, e aí você participa da ceia. Geralmente a Santa Ceia o povo pensa que é culto fúnebre, de tanta tristeza que é. Meu Deus do céu, agora eu não vou ceiar. Tem irmãos aí que nem conversam mais com a gente por causa da Santa Ceia. Já acontece isso, às vezes nem conversa mais, não, eu não vou ceiar. Não é a ceia que é o problema. O problema muitas vezes somos nós. E nós, por causa do pecado, eu devo examinar a mim mesmo e participar da ceia. Renunciar o meu eu. Morremos com Cristo. Na cruz, nós fomos crucificados com Ele. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos estão entendendo essa palavra? Aleluia. Não é tempo de fugir da ceia. Ei, eu estou dizendo para você, meu querido, para nós aqui, ouvir bem isso, não é tempo de fugirmos, mas é tempo de aproximarmos, porque ela é a solução. O pecado que nos distancia do Senhor. E às vezes você vê alguma pessoa dizer assim: não, eu não vou ceiar, não vou na igreja, porque eu não estou muito bem, eu estou afastado. É por isso que você deve ir. É por isso que você deve participar. Não, eu briguei com meu marido, magoei meu esposo, ou vice-versa, né? O marido, eu briguei com a minha esposa, eu briguei com meu filho, então eu não vou ceiar. Não é assim, meu filho. Examine, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Todos que sentaram à mesa de Jesus, com Jesus, na última ceia, antes de ele ser traído, todos que estavam ali, eles representam eu e você, pecadores, pessoas falhas, pessoas que erravam, e Jesus partiu o pão, deu graças e entregou a eles. No versículo anterior, 27, diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Aqui ele diz indignamente, e eu posso dizer para você, o que é ser indigno? É quando você acha que você é digno de participar por conta própria. Nós só participamos da ceia indignamente quando achamos que estamos tão bem, que não precisamos de nada, estamos bem, temos um cargo na igreja, dizima direitinho, cumpre todos certinho os horários dos cultos, está tudo bem. Não é esse o sentido. Você só se torna digno quando você se coloca: eu não mereço, eu sou falho. Quando você se posiciona como indigno, no sentido: olha, eu não mereço, eu sou falho, pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí você torna digno. Aqui é no sentido daqueles que banalizavam a ceia do Senhor. A igreja de Coríntios, que achava que a Santa Ceia era para fazer festa, comer e beber e se fartar e se embriagar. Indigno. A Santa Ceia você deve olhar para a cruz. A Santa Ceia você deve olhar para a frente. Jesus está voltando. Na Santa Ceia você olha para dentro de si e faz uma autoanálise da sua vida, da sua condição diante de Deus, não da condição que o irmão te vê, que o pastor está te vendo, mas é você e Deus.
É você, o seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, seu comportamento, suas atitudes. É você, querido. É você e o Pai. A sua intimidade com Deus aqui que fala forte quando você olha para dentro de si. Poxa, será que realmente eu mereço? Poxa, será que realmente eu tenho condições de entrar na presença de Deus? Senhor, tem misericórdia de mim. Do que eu ser um religioso, achar que eu estou na frente do trabalho, eu sou já bem avançado na igreja, tem 30 anos que eu estou à frente, lidero um grupo de 100, eu estou à frente de centenas de pessoas, eu tenho um curso em várias áreas teológicas. Isso não representa nada nesse sentido aqui, não. Aqui é você e Deus, meu irmão. Você e Deus. Deus e você, na intimidade. Olhe para dentro de você. O Espírito Santo vai te mostrar quem você é diante de Deus. Muitas vezes, quando você faz isso, você não resiste e cai por terra, em lágrimas, em rendição. Você se prostra, você não suporta a glória dele, você começa a chorar, as suas emoções não suportam a santidade do Senhor, a grandeza dele, a glória dele, e você se derrama, você começa a tremer, você já vê o seu corpo todo, você sente no seu corpo a glória de Deus. É diferente. A intimidade com Deus vai dizer isso, quem somos. Por último, nós devemos olhar também ao redor. Nós devemos olhar também ao redor. E aqui é o sentido de você olhar. No versículo 33 ele diz: portanto, meus irmãos, quando vocês reunirem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Já pensou? Sabe o que estava acontecendo aqui? Chegava o dia da Santa Ceia, todos reuniam os alimentos, e aí um chegava na frente, comia tudo, até o que não precisa, e os coitadinhos que chegavam por último, de outro grupo, o grupo dos mais chegados, dos mais ricos, vamos dizer assim, comiam melhor, comiam o banquete, e os que tinham necessidade, até fome, passavam até fome, chegavam e não tinham mais nada. Por isso que Paulo, olha, quando vocês se reunirem, coma primeiro em casa, para que vocês esperem uns pelos outros, para que os outros não fiquem sem comer. O que estava acontecendo nas reuniões deles, outros ficavam com fome, não comiam nada, porque os outros comiam tudo. Egoísmo. E aqui a Santa Ceia me fala para mim olhar ao redor, ou seja, eu preciso olhar para o meu irmão, porque nós somos um só corpo. Nós temos vários membros nesse corpo, e cada membro tem sua função, e esse membro ele é importante para o corpo como um todo. Então, quando eu tomo a Santa Ceia, é um momento de comunhão também, de olhar pelo próximo, de olhar pelo meu irmão. Onde está ele? Onde está o irmão que não está vindo na igreja? O que está acontecendo com ele? Essa é a nossa realidade. Olha, tem um mês que eu não vejo o irmão, a família dele não está vindo na igreja, eu preciso ir atrás, preciso dar uma ligada, um telefonema, uma mensagem. Ô pastor, cadê aquela família que eu não estou vendo eles na igreja mais, eles sumiram, o que aconteceu? Ô irmão Marcos, você tem visto a notícia daquele irmão que era amigo seu? Cadê eles? Cadê aquela família? Nós temos que olhar. Nós vamos participar da ceia agora, nós vamos olhar ao nosso redor e vamos sentir falta de muitas pessoas, e lembrar que eles fazem parte do corpo, que eles são importantes, que eles são tão importantes quanto, meu irmão, quanto eles são importantes, porque nós dependemos uns dos outros, para que o corpo funcione de forma sincronizada, para que o corpo de Cristo possa agir, trabalhar, de forma que todos sejam beneficiados. Aleluia. Aqui é um olhar para um todo,
ao redor, de estender as mãos, de lembrar do outro, de pensar no outro, se colocar no lugar do outro. Isso é ser igreja, gente. É impossível ser igreja individual, é impossível existir ministério sozinho, não existe. O ministério, que é o serviço da obra do Senhor, com suas várias funções, elas trabalham no corpo de Cristo. Os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Os ministérios são para a edificação da obra de Deus, o qual Cristo é o cabeça desse corpo. Quantos fazem parte do corpo de Cristo aqui? Aleluia. Traz à sua memória alguém que você está sentindo falta, que talvez por um motivo não teve a oportunidade de ouvir essa palavra, que na Santa Ceia é o momento dele vir aos pés de Jesus. Não de fugir, por medo. É um dia de nós celebrarmos, de olharmos para a cruz, lembrar do que Ele fez por nós, olharmos para frente, lembrarmos que Ele vai voltar, Ele está voltando. Ele pode voltar para mim, para você amanhã, depois da manhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, a qualquer minuto Ele pode voltar. Às vezes nós vivemos nossas vidas achando que nós somos imortais. Nós não somos imortais. Em Cristo Jesus, a nossa natureza aqui carnal, ela termina, ela se encerra para um novo ciclo, para um novo tempo, que a vida é eterna em Cristo. E nosso tempo aqui é passageiro. E nós vamos encontrar com o Senhor na glória, a qualquer momento. Nós temos que olhar para dentro de nós, examinar a nós mesmos, e nós temos que olhar ao redor, para os irmãos, para a igreja. A igreja não esse templo, mas o irmão, que você senta perto dele, que você vê ele, que você conversa com ele, que você está com saudade de abraçá-lo. É aquele irmão que desviou, que está afastado. É essa pessoa que você conhece lá no seu trabalho, no seu convívio familiar. Lembre dessas pessoas, ore por elas. Nós precisamos fazer isso. Gálatas capítulo 2. Você fica de pé, por favor, enquanto nós lemos essa palavra, e já vamos orar. Gálatas capítulo 2. Glória a Deus, aleluias. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz o seguinte, aleluia. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluias. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente, mas pela graça a justiça veio. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, meus amados? Vamos orar então ao nosso Deus agora. Vamos adorá-lo nesse momento. Vamos olhar para trás, para a cruz, vamos olhar para frente, vamos olhar para nós, para dentro de nós. Vamos analisar, examinar a nós mesmos, para que possamos participar desse momento. Aleluia. Feche os olhos. Senhor Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha, meu Deus, nesse momento, derramar, Senhor Deus, sobre nossas vidas o teu sangue. O teu sangue tem poder, Pai. O teu sangue tem poder. O teu sangue tem poder agora para, Senhor Deus, nos limpar, nos lavar, nos restaurar. Dai-nos, Senhor Deus, vestes novas, vestes limpas. Dai-nos, Senhor Deus, um coração reto,
inclinado a te obedecer, um novo coração, pois não merecemos, Pai, não merecemos, Senhor Deus. O Senhor nos deu, Senhor meu Deus, esse direito, pela cruz do Calvário. O Senhor nos deu esse privilégio, nos deu esse testamento, aonde temos a oportunidade, meu Deus, de entrar no Santo dos Santos, de entrar na presença do Senhor e poder contemplar a Tua face. Lava-nos, Senhor, de todos os meus pecados, purifica-nos, Senhor Deus, de todos os meus pecados. Dai-nos, Senhor Deus, um coração regenerado, transformado, para que assim possamos participar, Senhor, lembrando da cruz, lembrando e anunciando a Tua morte até que o Senhor venha, anunciando, Senhor Deus, a chegada do grande dia. Pai, nós oramos a Ti, nós pedimos a Ti nesse momento, que possamos, Senhor Deus, ser restaurados